Bem, então vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo. Vamos agora, nós tínhamos falado sobre os grupos de contas, o grupo de conta circulante e não circulante. Bem, no que diz respeito ao ativo circulante, temos que são aqueles bens e direitos que serão convertidos em dinheiro em até 12 meses. E o passivo é aquele que deverá ser exigido em até 12 meses. Já o não circulante, no que diz respeito ao ativo, é aquele que deverá ser convertido em dinheiro após 12 meses. Já o passivo é aquele que deverá ser pago ou exigido após 12 meses. Bem, aqui eu trago um gráfico no qual eu coloco as especificações do ativo circulante, do ativo não circulante, do passivo circulante e do passivo não circulante. Observemos. O ativo circulante é aquele que tem uma maior probabilidade de ser convertido em dinheiro. Por isso que nós classificamos essa conversibilidade em até 12 meses. Já o ativo não circulante é aquele que apresenta uma menor probabilidade de ser convertido em dinheiro. Por isso que nós dizemos que o ativo não circulante é aquele itens de ativo que deverão ser convertidos em dinheiro após 12 meses. O mesmo raciocínio, equivalente ou similar, vale para o passivo. O passivo é aquele que tem uma maior probabilidade de ser exigido ou de ser pago. Nesse sentido, nós classificamos aquelas obrigações que devem ser pagas em até 12 meses como passivo circulante. Já o passivo não circulante é aquele que tem uma menor probabilidade de ser exigido. Nesse sentido, são aquelas obrigações que devem ser classificadas em até 12 meses. Bom, aqui eu trago uma exposição, mais ou menos, como é que fica o grupo de contas. Deixa eu escrever aqui, grupos de contas. Grupos de contas. Grupos de contas do ativo e grupos de contas do passivo. Agora, uma grande pergunta. Bem, tudo bem, nós vimos que o ativo circulante é aquele que deverá ser convertido em dinheiro em até 12 meses. Passivo não circulante é aquele que deverá ser convertido em dinheiro no período superior a 12 meses. E assim, no que diz respeito ao passivo, aquele que deverá ser exigido em 12 meses. Não circulante é aquele que deverá ser exigido após 12 meses. Mas quando é que eu conto esse 12 meses? Bem, nós consideramos aqui o ano civil. Ano civil é aquele que começa dia 1º de janeiro e 31 de dezembro. Ora, se eu tiver bens e direitos que serão convertidos em dinheiro dentro desse intervalo, ele será ativo circulante. Se eu tiver obrigações que deverão ser pagas dentro do ano civil, digamos assim, nós temos passivo circulante. Se eu tiver bens e direitos que serão convertidos fora desse intervalo, eu tenho ativo não circulante. E se eu tiver obrigações que estiverem fora desse intervalo, eu terei um passivo não circulante. Então, em contabilidade, geralmente nós utilizamos o conceito do ano civil para classificar os itens como circulante e como não circulante. Bem, uma vez visto as disposições acerca de contas, grupo de contas, passivo circulante, passivo não circulante, ativo não circulante, vamos agora falar um pouco sobre regimes de contabilidade, regime financeiro e econômico. Denomina-se regime a maneira pela qual uma entidade apura o resultado. Mas o que seria então esse resultado? Esse resultado é o confronto entre receitas e despesas. Deixa eu fazer até uma observação que o conceito de despesa que nós vamos
nós vamos, na verdade, falar sobre gastos, custos, despesas, com um pouco mais de detalhes no módulo de custos. No módulo de custos e formação de preço. Formação de preço. Nesse módulo, nós aprofundaremos essa discussão. Nesse momento, só quero que vocês fiquem com essa ideia, que o confronto entre receitas e despesas e gastos vai dar um resultado. Se a entidade visa o lucro, esse resultado nós chamamos de lucro e se for negativo, nós chamamos de prejuízo, ou seja, lucro é o resultado positivo quando as receitas superam as despesas e prejuízo quando ocorre o inverso. Se a entidade não visa o lucro, eu tenho a ideia do superávit, esse resultado positivo, ou seja, receitas superiores às despesas, eu tenho o superávit e o contrário, eu tenho o déficit. Bem, agora o que são receitas e despesas? Receitas são aumentos no patrimônio líquido da entidade. Despesas são reduções no patrimônio líquido da entidade. Agora, fazer até uma ressalva acerca desses conceitos. Muito embora o normativo contábil vigente em nosso país, mais precisamente o CPC 00R1, que é o pronunciamento conceitual básico 00R1 em sua primeira redução, ele traz um conceito muito mais amplo de receita. E se eu trouxesse esse conceito para cá, tendo em vista que o objetivo desse treinamento é instrumentalizar vocês, enquanto estudantes, com aspectos teóricos elementares acerca da contabilidade, eu trouxe esse conceito que, de certa forma, é equivalente àquele que está previsto no CPC 00, mas só que numa visão mais simples. E a despesa também. Porque eu tenho receitas, eu tenho um aumento no patrimônio líquido que não corresponde à receita, e eu tenho reduções no patrimônio líquido que não integram o conceito de despesa. Mas, tendo em vista nossos objetivos, esses conceitos aqui são equivalentes àqueles que está previsto no normativo contábil, de certa forma são úteis nesse sentido. Continuemos. Bom, então, uma vez visto os conceitos de receita e despesa, agora vamos falar dos regimes propriamente dito. O regime de caixa, também conhecido como regime financeiro, é aquele que diz o seguinte: a receita é reconhecida quando o dinheiro é recebido, independente de quando isso ocorreu. A receita pertence ao período em que houve o ingresso do dinheiro. Observe que para o regime de caixa, eu tenho receita quando o dinheiro entra, independente da fonte, da causa que proporcionou essa entrada de recursos. Já a despesa é reconhecida quando há o pagamento da despesa, não importando o momento de sua ocorrência. A despesa pertence quando houve um pagamento. Então, eu tenho a despesa quando há o pagamento. O seu pagamento. Então, despesa, eu tenho uma despesa no momento em que há o pagamento, ou seja, no período em que ocorre esse pagamento, eu devo reconhecer uma despesa, e a receita, eu reconheço ela, ou seja, a receita, no momento em que ela adentra a entidade. Vamos considerar esse seguinte exemplo. A empresa Alfa prestou serviços no mês de junho de 2014 por R$125 mil, recebendo por ele em julho de 2014 em questão. Para prestar esse serviço, ela gastou materiais no valor de R$115 mil, que serão pagos em agosto de 2014. Qual o resultado econômico? Isso aqui está equivocado, não é resultado econômico, é resultado financeiro. Em junho de 2014. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou escrever aqui receita, despesa. Vamos colocar aqui o período junho de 2014. Vou botar também o período de julho de 2014 e o período de agosto de 2014, para nós visualizarmos todo o fluxo de movimento de recursos financeiros pelo regime financeiro. Bem, com os dados da questão, a receita em junho de 2014 eu tenho zero, porque não há nenhuma entrada de recurso. O mesmo ocorre para a
despesa. Logo, o meu resultado nesse período, em junho, é zero, porque eu não tenho nenhuma entrada de receita, eu não tenho nenhum desembolso, nem tenho nenhum pagamento. Já a receita no mês de julho eu tenho, porque eu recebo 125 mil reais. E pelo regime de caixa, vamos voltar para ele, ó, a receita é reconhecida quando há um ingresso do dinheiro, independente de quando isso ocorreu. Observe que ele está recebendo em julho 125 mil reais, decorrente de uma venda que ele efetuou em junho. E pelo regime financeiro, não me interessa o que é que ocasionou o ganho. Eu tenho que registrar quando ele é recebido, nesse caso, no mês de julho. Despesa eu não tenho nenhuma, porque observe que pelos dados da questão não há nenhuma despesa, nesse período não há nenhum desembolso, logo eu tenho um resultado aqui de 125 mil reais. Vamos agora para o período de agosto de 2014. Observemos que eu não tenho nenhuma receita, até porque no mês de agosto de 2014 não há nenhum recebimento, mas eu tenho uma despesa no valor de 115 mil. Por que eu tenho uma despesa pelo regime financeiro de 115 mil? Porque eu estou pagando em agosto. Se nós observarmos o conceito de despesa pelo regime financeiro, eu tenho que a despesa, eu reconheço ela no momento do seu pagamento e, com os dados da questão, nós estamos pagando ela em agosto. Logo, eu tenho um resultado aqui negativo de 115 mil pelo regime financeiro. Então, eu tenho um resultado nulo pelo regime financeiro em junho, eu tenho um resultado positivo de 125 mil em julho e um resultado negativo em agosto de 2014 pelo regime financeiro. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o regime de competência, também conhecido como regime econômico. Vamos à leitura e em seguida os comentários. Receita é reconhecida quando ocorre a venda ou prestação de serviço, independente do momento do seu recebimento. A receita pertence ao período em que houve a venda ou prestação do serviço. Observe que aqui a receita eu devo reconhecê-la no momento em que houve a venda ou prestação de serviço. Não me interessa pelo regime econômico no que diz respeito à receita o momento em que eu vou receber. Eu estou prestando serviço, eu prestei um serviço no mês tal, então eu reconheço uma receita no mês tal. Se essa receita ela vai ser recebida em outro momento, já é uma outra história. E o mesmo pensamento similar ocorre para a despesa. É reconhecida no momento da sua ocorrência, que em contabilidade nós chamamos, deixa eu pegar aqui a caneta, nós em contabilidade chamamos isso aqui de fato gerador. Deixa eu escrever aqui. Fato gerador. Então, quando eu tenho uma despesa, eu tenho um fato gerador. Independente do seu pagamento, a despesa pertence ao período em que ela ocorreu. Observe que a receita aqui, eu vou reconhecê-la no momento em que ela ocorreu. Não me interessa o momento em que ela vai ser paga. Ou seja, se ocorreu uma despesa, eu incorri, tecnicamente é a denominação utilizada em contabilidade. Se eu incorri numa despesa no período X, então eu vou reconhecer uma despesa no período X, independente do momento em que eu vá pagá-la ou não. Vamos agora considerar o mesmo exemplo que nós estávamos trabalhando com relação ao regime de caixa. A empresa Alfa prestou serviços no mês de junho de 2014 por 125 mil reais, recebendo por ele em julho de 2014 em questão. Para prestar esse serviço, ela gastou materiais no valor de 115 mil reais, que serão pagos em agosto de 2014. Qual o valor do resultado econômico em junho de 2014? Bem, vamos lá. Eu vou escrever aqui receita
receita, despesa, junho de 2014, julho de 2014. Estou escrevendo isso aqui somente para nós termos verificar como é que se comporta isso ao longo do tempo. Agosto de 2014. Junho, julho e agosto. Vamos lá. Bom, eu prestei no mês de junho um serviço por 125 mil reais, mas só que eu vou receber por ele em julho. Não me interessa, como nós vimos aqui, pelo conceito, a receita é reconhecida quando ocorre a venda ou prestação de serviço. Não me interessa quando é que eu vou receber. Nesse sentido, então eu vou reconhecer uma receita aqui no valor de 125 mil reais. Tá, aí para prestar serviço, ela gastou materiais no valor de 115 mil reais, que serão pagos em agosto. Ora, eu vou pagar em agosto, mas eu incorri na despesa quando? Em junho. Logo, eu tenho que colocar minha despesa aqui, 115 mil. Logo, meu resultado vai dar o quê? 0, 0, 0, 5 menos 5, 0, 2 para 1, 1 e aqui 0. Então, meu resultado é positivo em 10 mil reais. Em julho de 2014, eu tenho alguma receita? Não vendi nada. Da mesma forma, não incorri em nenhuma despesa também, logo meu resultado será 0. Em agosto, eu tenho alguma receita? Não. Da mesma forma, também não tenho nenhuma despesa, logo meu resultado é nulo. Então, observe que a despesa ela ocorre em junho. Aqui, ó, quando ela ocorreu, independente do momento do seu pagamento. No nosso caso, ela vai ser paga em agosto. Não me interessa o momento em que vai ser pago. Para o regime econômico, o que me interessa é quando ela ocorreu. E no nosso caso em questão, ela ocorreu em junho de 2014. Bom, aqui eu trago um quadro que eu comparo junho de 2014, julho e 2014, tanto pelo regime de caixa, pelo regime de competência. Observem que o regime de competência ele me dá um maior poder informacional naquele momento do quanto eu tenho efetivamente de resultado. Ao contrário do regime de caixa. Porque o regime de caixa ele me diz o seguinte, olha, em julho eu tive uma receita de 125 mil, mas por outro lado eu tive uma despesa em agosto de 115 mil. Por quê? O regime de caixa, o que é importante para esse regime é a entrada e a saída de dinheiro, independente da causa que ocorreu, ou seja, independente da causa que a gerou e independente do momento em que essa causa surgiu. O que é importante para esse regime é se eu recebi dinheiro, nesse caso aqui eu tenho uma receita, e nesse caso aqui eu tenho uma despesa. Já o regime de competência, muito pelo contrário, me importa quando ocorreu a receita e a despesa. Não me interessa o momento em que eu vou recebê-la, que no caso, no nosso exemplo, eu vou receber essa receita em julho, e não me interessa o momento em que eu vou pagá-la, que vai ser em agosto. Nesse sentido, o regime de competência, ele é o adotado pela contabilidade, por quê? Porque ele permite evidenciar com mais acurácia, como vocês conseguem visualizar nesse quadro aí, nesse quadro aí, que a contabilidade, pelo regime de competência, ela é muito importante na medida em que ela proporciona poder preditivo. Por que poder preditivo? Porque eu tenho um resultado de 10 mil, mas só que de um resultado de 10 mil, de uma receita que eu vou receber em julho e de uma despesa que eu vou pagar em agosto. Por isso que a contabilidade
feita pelo regime de competência, ela tem um poder preditivo, ela garante mais confiança. Mas, Bruno, o regime de caixa, ele não é importante? Sim, ele é muito importante, principalmente para as pessoas, para quem tem gestão de finanças pessoais, enfim. Bem, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo segmento daremos continuidade ao nosso estúdio. Um grande abraço a todos e até a próxima.